E aí, pessoas que não vivem num país onde a população está encolhendo, tudo bem com vocês? Saiu aí os dados do governo chinês do ano passado que a gente teve quase mais de 1 milhão de mortos do que nascimentos, de óbitos do que nascimentos em 2022. É a primeira vez que isso acontece desde 1960, se eu não me engano, da população da China cair dessa forma. Já é uma coisa que eles vêm esperando acontecer. Claro que foi potencializado pela pandemia. O governo já tirou aí a lei de filho único e agora já pode ter até 3 filhos para ver se muda isso, mas está difícil. A população da China começou a encolher. Houve 10,4 milhões de mortes no país em 2022, contra 9 milhões e meio de nascimentos. É a primeira vez que isso acontece desde os anos 60. Se eu não me engano, a província onde eu moro é a única, ou tem uma outra que agora eu não me lembro o nome, porque eu não me lembro quando é que eu li essa informação, que tem mais nascimentos do que óbitos. Guangdong, que tem 110 milhões de pessoas. Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico em 3 pontos o que isso significa para o mundo. Primeiro, que a China provavelmente está entrando em uma nova... Que agonia esse número que não está centralizado na bolinha. Fase de declínio populacional que fará com que a Índia se torne a nação mais populosa do mundo em meados de abril. E em 2100 pode ter pouco mais da metade dos 1,4 bilhão de habitantes que tem hoje. Peraí. A China vai perder metade da população até 2100, sendo que continua nascendo gente. Está morrendo 10 milhões de pessoas por ano, são 67 anos, daí coisa de 700 milhões. Mas isso se não morrer, não nascer mais ninguém. Se só morrer gente, dá 700 milhões de pessoas. Mas está nascendo gente para compensar. Que matemática de padaria é essa aí, o BBC? E 2100 é um ano simbólico, que deve marcar o momento em que a população global como um todo vai chegar ao ponto mais alto e daí começar a cair. Mas não sem antes passar dos 8 bilhões atuais para 10,4 bilhões de pessoas nesse futuro, que se você nasceu depois de 2000, talvez ainda veja. Segundo ponto, como assim isso agora é motivo para preocupação? Que agonia esses números não centralizados na bolinha. O excesso de gente no mundo é sempre retratado como um problema. A rapidez com que essa mudança ocorre, sem que a maior parte da população chinesa tenha conseguido enriquecer antes de envelhecer, ameaça o equilíbrio que a sociedade precisa entre uma população em idade produtiva e uma população cada vez mais idosa, que precisa de recursos para a saúde e também para aposentadorias. A taxa de natalidade da China é estimada hoje em 1,18 filho por mulher, já abaixo dos 2,1 filhos por mulher necessários para manter a população em tamanho estável. Por enquanto, a Agência de Estatísticas Chinesa diz que não há motivos para preocupação, argumentando que a oferta de mão de obra no país ainda é maior do que a demanda. Mas o governo já está com planos aí, agora não lembro que ano que vai acontecer, de ter um sistema de previdência privada, que não tem nada a ver com que chama de previdência privada no Brasil, para dar conta, porque tem muita gente envelhecendo e pouca gente nascendo para manter o INSS deles funcionando. Porque tem um outro ponto é que as pessoas, o homem se aposenta com 60 anos aqui na China, a mulher com 50, a mulher de áreas rurais, etc., com 50, e quem trabalha em escritório é 55. O sistema de previdência privada, pelo que eu entendi, vai ser semelhante ao que acontece em Hong Kong. O dinheiro sai direto da conta, né? A gente escolhe lá as empresas para onde vai ser pago, sai direto da conta, vai para essa empresa, e aí em Hong Kong, por exemplo, dá para escolher onde que o dinheiro vai ser aplicado. Sei lá, 15% em ações, 20% em ouro, 30% em dólar, sei lá. Dá para escolher ali, né? Ou só fundo de investimento, baixo risco, dá para escolher tudo. E essa empresa ligada com o governo. E aí tu não paga INSS, tu paga só aquilo. No caso de Hong Kong e aqui da China, quando eu sair daqui eu posso pegar esse dinheiro de volta porque eu não estou me aposentando aqui. Mas é diferente do que a gente vê no Brasil, né? No Brasil normalmente paga INSS, paga uma empresa de previdência privada num banco que corrige por 0 ponto qualquer coisa por mês, né? Que no fim, a maioria das vezes não vale nem a pena. Mas alguns economistas alertam que para manter seu crescimento econômico daqui em diante, a China dependerá de aumentar cada vez mais a produtividade. E teve uma outra coisa que foi o governo anunciou, acho que 2 semanas atrás, a criação de universidades para a terceira idade.
Porque tem muito idoso que não tem condição de viver. Simplesmente não tem. Não tem como se manter. A saúde na China não é pública. A saúde básica é muito barata ou é zero, né, para a população local, de áreas menores, né, de áreas rurais. Mas cirurgia de emergência, câncer, essas coisas, é extremamente caro. E agora o governo vai criar universidades para a terceira idade para que essas pessoas voltem a estudar e provavelmente inserir elas no mercado de trabalho de alguma forma, até por questão de passar tempo, porque um dos problemas que não só a questão do financeiro, mas também ocupar a vida dos idosos, porque um dos problemas que a política de filho único criou é quando só tem um filho, normalmente a esposa ajuda a cuidar da família do marido. Aqui na China, né? Inclusive as chinesas me falam que a mulher casa não só com o marido, mas com a família dele, né? E aí quem cuida da família da esposa? Os pais da esposa. Então tem mais esse problema. Então a política de filho único criou vários problemas na China. Um deles é o desequilíbrio, que tem mais homem que mulher. Então tem várias coisas para a China tentar resolver nesses próximos anos. O que nos leva ao terceiro ponto, o impacto econômico. A queda da população afeta o mundo inteiro, porque a China é uma potência econômica global e qualquer desequilíbrio ou recuo econômico reverbera em muitos outros países. Um exemplo prático é que se a força de trabalho começar a declinar, a China terá dificuldade em continuar fabricando produtos baratos para exportação, o que tende a afetar taxas de inflação mundo afora. Bom, vale lembrar que o que os chineses estão vivendo não é exatamente novidade. Pois é. Países europeus já estão enfrentando declínios populacionais e, normalmente, atrair imigrantes é uma maneira de compensar isso. A Agência Migratória da ONU estima que haja 10 milhões de chineses morando no exterior, contra 1 milhão de imigrantes de outros países registrados na China. Outra forma de aumentar a natalidade é oferecer incentivos para que casais tenham mais filhos. Mas os efeitos disso costumam ser limitados. Alguns economistas defendem que esses incentivos dependem de questões sociais mais profundas, como o desequilíbrio de gênero e o excesso de tarefas que recaem sobre as mulheres. Se as fronteiras com a Rússia tivessem abertas, se tivessem mais voo, quer dizer, agora está aberta, né, por conta que acabou a Covid-0 aqui. Então dá para cruzar, acho que dá para cruzar pelas fronteiras terrestres, né? Mas se tivessem voos, etc., a gente já está vendo muito russo mudando para a China. Mas muito. Talvez agora, né, que abriu as fronteiras, vai começar. E principalmente a hora que abrir visto para turista de novo. Diminuindo a disposição delas em ter mais filhos. Fora que os custos de moradia e educação têm subido na China, mais isso. O que também desestimula famílias a ficarem maiores. Os chineses ainda precisam lidar com um problema adicional, a disparidade no número entre homens e mulheres, algo que dificulta a formação de famílias em áreas rurais. Esse é mais um desdobramento da chamada política do filho único, que vigorou na China entre 1980 e 2015, punindo casais que tivessem mais de um filho. Ela teve impactos sociais importantes, inclusive nessa queda demográfica que começamos a ver agora. Eu fico por aqui, mas a gente volta em breve com mais notícias. Esse vídeo da BBC até que estava informativo, não estava tanta propaganda anticomunista como outros que eu vi, né? Isso vai ser um problema grande para a China. O Japão já está passando por isso. Tem aí, se o Japão continuar nesse ritmo de declínio populacional, já tem uma projeção de daqui quantos séculos não vai estar mais gente suficiente no Japão, porque o regime de trabalho lá é muito pesado, as pessoas são muito estressadas, não saem de casa, não conhecem ninguém, não tem relacionamento, não faz filho. A China está tentando investir em incentivos para que as pessoas tenham filhos, mas do jeito que está hoje, por enquanto, não tem volta isso não. O governo vai ter que ir mais pesado, com mais incentivos, com melhorar aí, talvez licenças maternidades, porque tem lugar aqui que licença maternidade é muito curta, é coisa de 2, 3 meses. Aqui na minha província, se eu não me engano, são 6 meses para a mulher, acho que o homem, não sei se o homem tem nenhuma licença. Na Rússia, por exemplo, são 2 anos para a mulher, né? Então, acho que o governo vai ter que começar a ir mais pesado para cima disso aí, porque é difícil. É uma curva que a gente não vê mudando tão cedo na China.